Meu nome é Conrado Nogueira Barros. A época em que eu me alistei para o Batalhão Suez, terceiro sargento de infantaria, recém-formado pela Escola Sargento das Armas e Três Corações. Eu soube da missão Suez através do 25BC. Eu tinha dado baixa recente do Exército. 6 meses depois, eu ia falar sobre a formação do batalhão do Nordeste. Eu era terceiro sargento da Arma de Infantaria. Então, quando o 25BC convocou, eu me apresentei como voluntário. Viemos a Manaus para fazer os exames de saúde. Daí, partimos para a esperança de ir essa grande missão como voluntário. Era o pior possível. Inclusive, depois de aprovado fisicamente, alguns deles que se apresentaram e desistiram, diziam que lá estava morrendo gente, era perigoso. E dessa de sair como voluntário, o Exército não dava cobertura nenhuma, podia morrer, aquele negócio todo. Então a expectativa era essa, era duvidosa, mas já que eu ia fazer parte de uma força de paz, o pior em termos de guerra já tinha acontecido, eu achava que não seria tão assim ameaçador como estavam falando. Fomos sair aqui, fomos para Fortaleza fomos a Recife, Recife para o Rio de Janeiro. E fomos para o Rio, segundo RI, na Vila Militar. E lá durante algum período tivemos nova preparação militar. É uma preparação bem rigorosa. Haja visto, por se tratar de desertos, os nossos preparativos foram todos nas praias do Rio. Os treinamentos de sala eram as informações que passavam para que a gente tivesse muito cuidado com o pessoal da Palestina, porque era um povo que viveu constantemente em atrito e não se envolvesse muito. Saímos do Rio, 10 dias chegamos na Espanha, né? De lá fomos para Porto Saída e chegamos no Egito. Foi de adaptação, né? Nós tivemos instruções do modo de proceder com a população, nosso relacionamento entre as tropas. Tudo diferente, né? Já passando por aqueles árabes no caminho, aquelas mulheres vestidas de maneira diferente da gente, tudo, quer dizer, já comecei a ver um negócio diferente ali. Era tiroteio para todo lado, aí tinha inclusive nós tínhamos umas camas tipo da Agrofec, mas a maior parte da turma preferiu botar o colchão no chão com medo de bala. Aí para acostumar foi horrível, né? Para começar a água que não presta, né? Tem que estar bebendo querosene. Os antigos diziam, chegaram os novos cães. Nós somos antigão, estamos com o peito cheio de areia. E aquilo já foi entristecendo a gente, de qualquer maneira. Aí tomamos as viaturas para o quartel e lá fomos nos adaptando aos poucos. Era manter a segurança entre os povos de Israel e os povos do Egito, lá da Palestina. Porque nós ficamos do lado do Egito. Foi quem nos deu toda a cobertura para a permanência do batalhão Suez na área. Com a divisória simplesmente uma ADL. ADL é uma vala de 40 centímetros de largura por 60 de profundidade. Não tinha contato nenhum com a população. É exatamente no meio do deserto, debaixo do barraco. Aí a nossa missão era de paz, né? Era só para afastar a briga dos outros. Era ruim por causa disso, porque tinha que entrar no meio, né? Todo dia descia uma patrulha para a fronteira, ficava até o dia amanhecer. Havia aquela troca. E ali a gente tirava aquela patrulha, rapaz. A gente ia até onde era o sueco, e aí você pegava a linha de demarcação até encontrar com os indianos. Também tinha os postos de observação, um buraco feito por a gente, cercado de saco de areia, onde se ficava 24 horas. Chegando e o que estava completando 1 ano, estava voltando no mesmo transporte que o outro que chegou. Entre 3 e 6 meses tinha um livre, né? Ia para Beirute, no Líbano. Eu fui um livre em Beirute, fiz um em Jerusalém, fiz um em Porto Saída e fiz outro em Cairo, né? Era cordial, tem 10 nações lá. São indianos, que o indiano é meio esquisito, viu?
Agora lá os canadenses, os noruegueses, os iugoslavos, aí não, esses aí gostavam de tomar uma cerveja, conversar, brincar. Inclusive com os colombianos, que aonde você visse um soldado brasileiro, tinha 2, 3 colombianos. Eram pessoas excelentes, todos eles, inclusive os indianos, só que eles eram esquisitos devido à religião deles. Mas é porque os Yugoslav eles eram... não gostavam da gente não, e nem nós gostava dele não, porque é comunista e eles eram, assim, muito rebeldes. Na área que o batalhão ficava, era mais humilde, era mais de lavrador. Era um povo sofredor, um povo pobre, se alimentava mal. Tinha 18 mil refugiados lá onde nós estávamos, passando necessidade mesmo. Expulso de Israel. É um povo que se chega lá, a gente se compadece da situação daquele pessoal. Com o decorrer do tempo, a gente vai se adaptando, vai vendo a maneira do agir deles, a gente já racha, já se equipara. E quando você sai no término da sua missão, se você pudesse, me perdoe aqui, em tese, a gente era capaz de matar cada um deles. Porque, na realidade, eles não se podia conversar em 3 pessoas, tendo algum objeto seu aqui, porque se ele descuidasse, ele já levava. Lá, se você sair sozinho, você vai roubado, né, meu? Vocês não lhe matar. O palestino é ignorante demais, velho, só tô vendo. E ladrões que só a peste, que é a terra dele a qualquer custo. Mesmo estando como força de paz para eles, mas para eles é considerado invasores, né? Israel é tão ruim que ele fechou o rio, rapaz, de água doce, que é a bacia palestina, ele fechou lá, para irrigação dele, né? Aí ficou sem água palestina. Você sabe qual é a largura da Palestina? 6 quilômetros. Tomou a Palestina toda e deixou 6 quilômetros de Palestina. Tá pensando um negócio desse? É uma potência aquele Israel. A relação com os israelenses era a melhor possível, porque eu fiquei muito triste em passar 1 ano e 2 meses na faixa de Gaza e não ter a oportunidade de atravessar a ADL para chegar até um kibbutz. O árabe libanês é uma pessoa maravilhosa, de confiança. Não sei como acontece essas guerrilhas lá, aquele negócio lá, porque o libanês não merece isso. O nosso relacionamento com o povo israelita foi excelente. E até porque o israelita gosta muito do brasileiro. O Estado de Israel é muito grato ao Brasil pelo fato de Oswaldo Aranha ter dado o voto dele a favor da criação, que ele era o secretário-geral da ONU. Eles alugam o bicho para trabalhar lá, né? Mas o bicho é um desacerto geral. Preguiçoso que só ele, também com fome, né, velho? Quem trabalha com fome. O Egito só tem cultura mesmo em Cairo. Lá na Palestina era horrível mesmo. É uma cultura que eu, no meu modo de pensar, acho uma cultura ainda muito pobre. Aquele que tem posses, tem poderes, ele fala o árabe, o inglês e o francês. Você sabe lá quem é que planta e colhe? As mulheres. O cara compra 10, 15, 20 mulheres, bota para trabalhar. Ela planta e ela colhe, o homem só faz mandar. Rapaz, aquilo é uma tristeza, hein? O costume do beduíno é um costume muito ainda arcaico, muito antigo, dos mais arcaicos que eu conheci durante a minha vida. Você vê na rua 2, 3 rapazes andando de mão dada e de repente ele encontra um outro que está vindo, é um abraço, um beijo na boca, um beijo de desentupipia, coisa mais normal do mundo. Quer dizer, para nós não dá um negócio desse. Eu tenho um amigo, ele, quando viu a mulher puxar o camelo para o cabo em cima, ele fazia o cabelo descer, a mulher subia e o cara puxar, mas rapaz, eu ficava muito com raiva. E a mulher é bonita, agora você não pode admirar, né, falar com ela. Expressamente proibido falar com a mulher árabe. Fazendo a comparação com a nossa cultura, acho que está certa. E nós não podíamos oferecer nada. Não tinha nada a ver com aquilo. Nossa missão não era aquela. Nós passamos na véspera cantando lá, gritando. Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor. A sensação de alegria e do prazer de ver a missão cumprida. Dia todo dia alegria, porque nós vim embora, porque olha, quase 2 anos lá.
foi uma vida. Rapaz, um mês lá, naquele sofrimento, é um século. E foi bem. Quando eu cheguei lá na Rua São Pedro, lá onde hoje mora familiares meus, era como se tivesse chegado um herói. Foi a maior festa da minha rua. Lá. Principalmente pelo fato de eu ter conhecido Jerusalém. A pessoa em 58, um cara pobre ter andado em Jerusalém. Mas... Não, só estou fotografia, eu trouxe a condecoração e o emblema das Nações Unidas. Tenho uma excelente família, realizei o maior sonho da minha vida, que era ter a família. E ter uma boa família. E eu sou emocionante, já está saindo umas lágrimas aqui. Mas para mim foi bom demais. A alegria é muito grande de se retornar à terra natal e ver seus familiares. Chegamos aqui e ficamos... Nunca mais ninguém viu ninguém, né? Ninguém procurou fazer um encontro e coisa. Ninguém procurou, não. Nós aqui no 25BC não tomamos conhecimento, ou melhor dizendo, no Piauí não tomamos conhecimento desse título que recebemos. A missão de paz. Se alguém merecia essa medalha de paz, era as tropas da FENA. É pena que nosso Piauí, pouca gente sai. É muito bacana, só que eu nem sabia. Eu sinto um grande desprezo, porque eu acho que nós merecia, porque tem uma lei que criaram para os da Itália, né? E a gente tinha o direito de esse amparo. Pouco de tristeza, né? Não de mágoa, tristeza, porque o Batalhão Suez ele foi muito útil para a Força de Emergência das Nações Unidas, em ajudar a manter a paz numa área cheia de conflito. Agora, cabia ao Exército em si, o Comando-Geral do Exército, falar um pouco sobre a honraria que os seus militares foram reconhecidos durante o período em que eles estiveram no Oriente Médio como integrante da ONU. Eu acredito que durante esses 10 anos que a ONU passou com suas tropas no Egito, lá no Batalhão Suez, tenha sido muito proveitosa, tanto para nós que participamos, como para eles que deixaram de entrar em conflito durante essa temporada. Soldado, Ibiapina, 681, 3º RI, Batalhão Suez, quartel em Rafa Campo, Palestina, Egito. E agradecer ter se lembrado da gente, né? Tão esquecido. Nunca tinha uma comemoração na minha vida, essa é a primeira. Nunca tinha sido entrevistado. Não sabia nem como me estressar. Estou satisfeito com isso. E muito obrigado, hein? E o mais só, saudade daqueles que foram. E como dizia um dos nossos soldados lá, que juntou com o outro lá e fez um hinozinho lá do nosso pelotão, porque o nosso pelotão era conhecido pelotão violento, que impõe uma ordem mesmo na área que nós ficamos, isso na fronteira, né? Diz que a turma do 2º não dá alteração, porque da 8ª assim é o melhor pelotão. Se for possível, que viremos outra vez, porque seremos sempre do Batalhão 6.